Me sinto muito mal, meu psicológico está muito abalado. A minha família está me deserdando por causa de uma brincadeira sem gosto. Então, estou muito abalada mesmo. A gente ia ficar no hotel aqui em Erechim, até depois de amanhã. Depois eu ia para São Valentim. Dona Maria, a noiva de Brad Pitt, resolveu terminar o romance com o astro de Hollywood. Isso após seu nome aparecer em todas as revistas e jornais do país. Só faria uma pergunta. E se fosse você no meu lugar? Como é que você se sentiria? Você continuaria compartilhando uma mentira, uma brincadeira, uma palhaçada dessas? Faz 6 meses que a gente começou a ter uma relação pela internet. Sim. Com esse Brad ou com... Com o Brad. Ela afirma estar sofrendo abalo psicológico e chegou até a ser deserdada pela família, além de ser motivo de memes e chacotas em todo o país. Uma simples dona de casa, aposentada por invalidez, ter o nome difamado desse jeito por causa de uma brincadeira. Jamais eu repetiria isso de novo. Não vou repetir. Fiz, me arrependo, mas não pretendo mais fazer brincadeiras assim. Como ele é ator, ele tem a gerência, né? Sim. Então, para me comunicar dele vir para cá, foi com a gerência. Aí a senhora viria buscar ele aqui? Eu viria buscar ele aqui. E iria voltar para onde? A gente ia ficar no hotel aqui em Erechim, até depois de amanhã. Depois eu ia para São Valentim. Diante de tantas notícias e reportagens, Dona Maria resolveu contar a sua versão. Ela fez um pronunciamento oficial contando o que realmente aconteceu. Arrasada. Eu me sinto um lixo. Eu não tenho condições psicológicas ou de mais nada. A minha vida acabou. Por causa de uma brincadeira que eu pensei que não tivesse proporção nenhuma, que não teria repercussão nenhuma, porque era uma brincadeira entre mãe e filho, tomar um rumo desse. Pelas informações dos seus colegas ali, sim, eu pedi para eles se me deixam esperar até o horário previsto aqui, mas aí agora o outro me manda e-mail ali que não tem comunicação. Sim. Dona Maria, que tem 54 anos, afirma ter conhecido o ator na internet. Os dois conversaram por muito tempo e ela afirma que estava assim falando com Brad porque era por chamada de vídeo, não era apenas por mensagem, então ela tinha certeza que estava falando com o ator. Os dois teriam se apaixonado e falado até em casamento. Porém, Brad queria conhecer Dona Maria um pouco mais. Combinaram então de se encontrar em Erechim, onde o ator chegaria em seu jato particular. Dona Maria então se dirigiu para lá para esperar o ator. Porém, ele não apareceu. Dona Maria ficou esperando, e isso acabou chamando a atenção dos policiais que por lá estavam. O que aconteceu? Um dos policiais resolveu gravar toda a abordagem. Sim. Não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa ou não. E a senhora, em conversa com ele ali, chegou a ter alguma discussão sobre valor, alguma coisa? Ele nunca me pediu dinheiro. Nunca. A única coisa que ele me pediu para vir buscar ele aqui. Não, eu não paguei nada para ninguém. Eu sei que muita gente vai dizer, ela deve para São Valentim inteiro e vai pagar golpes na internet. Mentira, eu não paguei ninguém. Eu não gastei 1 centavo. A única coisa que eu gastei foi 2, 3 litros de gasolina para fazer um passeio com meu filho. Que isso eu não considero perda de dinheiro, porque era uma coisa que eu precisava fazer com ele no momento. Então, não paguei golpe nenhum, não fui chantageada por ninguém. Ninguém fez nada contra mim. É mentira. Isso é mentira. No vídeo, Dona Maria fornece todos os detalhes da sua relação com o ator. Porém, após a repercussão, Dona Maria resolveu mudar sua versão. Diz ela que tudo não passou de uma brincadeira. Vamos acompanhar então todos os detalhes dessa história hollywoodiana. Veja o pronunciamento da noiva de Brad Pitt. Sim, na véspera do Natal, eu saí de casa sem destino definido para fazer um passeio com o meu filho. No caminho, ele começou a me fazer umas perguntas sobre a adolescência, quando ele não gostaria de falar com o pai dele, porque ele não se sentia tranquilo em falar com o pai. Ele preferiu falar com a mãe. Conversa vai, conversa vem, a gente, quando se deu por conta, estávamos em Erechim. Aí eu fiz uma brincadeira com ele.
filho, vamos até o aeroporto conhecer o Brad Pitt. Era óbvio que naquelas horas nunca tive contato com esse homem, nunca tive contato com ninguém da equipe dele. Ele não ia estar lá. E eu não tinha marcado nada com ninguém. Apenas foi uma brincadeira com meu filho. Aí meu filho me disse assim, mãe, eu nunca vi um avião de perto. Quem sabe a gente vai lá mesmo e veja esse avião de perto. Era meu sonho. Ok. Chegando no aeroporto, eu vi que o portão estava fechado, tem uma placa na frente do aeroporto onde que diz que é o contato dos vigilantes de lá dentro. E eu liguei para eles. Liguei e pedi para entrar lá dentro. E continuei com a brincadeira do meu filho. O que você veio fazer aqui, senhora? Vim esperar o Brad Pitt? Que eu chegaria de madrugada no avião. E E assim- morar aqui em Erechim, no São Valentim, Barão do Cotigipe, por aqui. Sim. E a senhora só falou com ele pelo... Sim, mas a gente fez eu tenho certeza que eu falei com o Brad Pitt mesmo, porque eu falei várias vezes com ele por videochamada. Sim. Então, quando tu faz uma videochamada, tu não tem como botar outra pessoa a falar contigo, né? Sim. Então, eu tenho certeza que com ele eu falei. Agora, se ele tá vindo realmente pra cá... Não era verdade. Era só uma brincadeira. Os vigilantes, presumindo ser um suposto golpe, sem eu saber, chamaram uma viatura da brigada. Quando a brigada chegou lá, eu continuei com a brincadeira. Do mesmo jeito que eu comecei no carro com meu filho, eu continuei. Aí conversei um tempão com os brigadianos, foram muito gentis, educados, mas eu não sabia que um dos guardas estava gravando um vídeo meu, falando aquilo com os brigadianos, atrás de mim. Tanto que no vídeo vocês podem ver nitidamente. Tem 2 brigadianos falando comigo, apoiados num carro do meu lado. Tem um vigilante na frente do carro e atrás não foi um brigadiano que gravou, foi um vigilante. E isso eu tenho certeza absoluta, porque só tinha 4 pessoas lá. Eu e o meu filho, os 2 vigilantes que me atenderam e os 2 policiais. Na verdade, 6 pessoas, porque eu e o meu filho estávamos lá, é claro, né? No final da conversa com os brigadianos, eles me pediram se eu queria representar contra o Brad Pitt. Vou representar o quê? Se é uma brincadeira que eu fiz com meu filho. Eu vou falar o que nós conversávamos. O plano era a gente se casar. Uhum. Vou representar o quê contra um ator que nunca me viu na frente? Nem sabe que eu existo, nem sabe que meu filho existe. Como que eu vou representar uma coisa dessas que era uma brincadeira com meu filho? E foi levado tão longe assim. O que me indigna mais é que assim, pessoas sem autorização, sem especialidade nenhuma, gravam um mero vídeo de uma mentira, de uma brincadeira, postam nas redes sociais e tem uma repercussão enorme. Por quê? Porque uma simples mulher não poderia ter o contato, digamos assim, de verdade com ele? Porque ele é um ator famoso? Ou porque ele é um ator famoso, não poderia vir ao Brasil conhecer uma mera fã? O meu primeiro filme que eu assisti dele foi em 1994, A Entrevista com Vampiros. Desde então, me tornei fã. Todos os filmes deles eu assisti. A data de aniversário dele eu decorei, ano de nascimento. Eu sou fã dele. Por isso que nessa brincadeira eu mencionei o nome dele. E você não acha errado a brincadeira que você fez com a polícia ali naquela hora? Eu apenas não quis me contradizer no momento. Jamais eu imaginei, jamais pensei que isso teria uma proporção dessas. Em hipótese alguma, eu não sabia que estavam gravando, inclusive isso. Em parte sim, outras não. Algumas coisas eu vi, algumas eu comentei. Vi comentários muito maldosos, fui chamada de idosa, eu tenho 54 anos. Então você não é idosa, como estão falando aí na grande mídia. Não, eu não sou uma idosa.
Eu tenho 54 anos. Eu nasci no dia 3 de maio de 1971, no município de Paulo Bento. Ele também está arrasado. A minha família, uma irmã minha, eu tive que bloquear ela no WhatsApp hoje de manhã, porque ela me ofendeu muito. Eu não quero brigar com a minha família, eu não quero brigar com ninguém, eu quero ter paz. Então, para não ser mais ofendida de graça, eu fui obrigada a bloqueá-la. Eu pediria perdão, porque eu fiz uma brincadeira com meu filho, com o meu ídolo preferido do cinema, e ter causado uma repercussão tão grande para prejudicar praticamente a imagem dele também. Ele não merece isso, como eu não mereço isso. Ele é tanto vítima quanto eu. Isso eu perguntaria. Provavelmente sim, porque eu não sou uma pessoa qualquer. O meu nome é o nome da Mãe de Deus. Foi minha mãe que escolheu. Eu preciso preservar a mim, a minha imagem e a memória dos meus pais, que me deram educação, não me deram o que a mídia está falando hoje. Todas as ofensas, todas as palavras que eu vi pesadas, que eu li, dói muito. Mas eu gostaria que essas palavras, simplesmente, Deus colocasse todas de volta na vida de cada um que fez isso comigo. A minha retribuição hoje é que Deus faça pelo melhor. Mas advogados criminalistas serão acionados em breve e essa história poderá tomar um outro rumo. Com certeza sim. Com certeza sim. Eu não iria fazer uma brincadeira dessas. Jamais imaginei que uma brincadeira entre mãe e filho pudesse ter uma repercussão tão grande no mundo. Sim, podem, se eles quiserem confirmar, se eles tiverem a honra farda e o que juraram perante a justiça, eles podem confirmar, e os vigilantes do aeroporto também. Tanto que um pouquinho antes de eu sair de lá, depois que eu já tinha terminado a conversa com os brigardianos, eu sempre levo uma garrafa de água junto. A minha garrafa estava seca. Aí eu pedi para um dos vigilantes acompanhar o meu filho e buscar a garrafa de água. Ele chegou e disse para o meu filho assim: por acaso você presenciou a tua mãe falando em chamada de vídeo com Brad Pitt? Ele negou, é claro. Se eu nunca fiz, como é que ele vai dizer que presenciou? Mas ele está muito abalado, tanto que a gente precisa dormir com ele, porque ele tem medo que um dos dois pais saia de casa, fuja por causa disso. Eles apenas questionaram a minha pessoa. Apenas me questionaram. Quando eles viram que eu estava falando, brincando, dando risada com eles, estava tranquila, não tinha medo de conversar com eles, falar o que eu estava falando, simplesmente eles me perguntaram se eu queria registrar algum boletim de ocorrência, se eu queria representar contra o Brad Pitt. É claro que não. Não tem como representar uma coisa que não é verdade. Para mim, ser processada na justiça por mentiras, a única coisa que eu peço encarecidamente é que isso pare de circular, porque é mentira. Eu não estava de madrugada. Eu saí de São Valentim às 7 horas da noite. No máximo, era 8h30, 9 horas da noite. Porque quando eu cheguei em casa de volta, em São Valentim, era 10h20 da noite. Agora eu pergunto, eu tenho um clone que ficou ali? Já me questionaram que eu casei com ele, com o Brad Pitt, no aeroporto de Chapecó, no aeroporto de Passo Fundo, em Guarulhos, São Paulo. Todos na mesma data do dia 1º de janeiro. Agora eu pergunto, como é que eu não conheço São Paulo, não sei onde que é exatamente o aeroporto de Chapecó. Passo Fundo eu conheço um pouco porque eu morei lá. Como é que eu poderia estar em 5 lugares ao mesmo tempo, sendo uma só pessoa? Como isso? Será que os humanos são tão idiotas assim, que não podem comparar os fatos, não podem comparar as coisas? Está com medo que alguém possa abandonar ele, que alguém prejudique ele, que alguém me prejudique a mim, principalmente porque ele sabe que o pai dele pode se defender e eu não?
Mas eu acredito que tem justiça divina e tem justiça na terra para isso, para me defender. Por isso que eu vim aqui hoje, de livre e espontânea vontade, fazer esses esclarecimentos, prestar esse depoimento, para que a mídia pare com essa brincadeira de mau gosto. Isso não é verdade, gente, parem com isso, que é mentira, foi uma brincadeira entre mim e o meu filho. Isso não era para acontecer, não era para se transformar no que se transformou.